Fala galera! No vídeo de hoje a gente vai continuar a fazer a análise das minhas partidas em campeonatos pensados. Essa foi a quinta partida do primeiro torneio que eu joguei. Joguei de branca, estava com pretensão de ganhar o torneio. Tinha perdido só uma partida, né? Ganhar as outras três. E se eu ganhasse essa, eu ficaria ali entre os três primeiros do torneio, quase com certeza. O meu adversário era um dos oponentes mais fortes do torneio mesmo. Já conhecia ele. E antes da partida, eu já dei uma olhada nas partidas dele e tentei me preparar alguma coisa na questão de abertura para a partida. Tentar surpreender ele na abertura, alguma coisa assim. E acho que até que funcionou, né? Mas, como a gente vai ver, acabou não dando muito certo no decorrer da partida. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nessa partida eu abri com E4, peão rei. Ele jogou E6, que é a defesa francesa. Né, eu já sabia que ele ia jogar defesa francesa, normalmente ele jogava em todas as partidas. E aí joguei com D4, o jeito mais clássico de responder a esse tipo de defesa, dominando o centro mesmo. E o jeito melhor de jogar francesa é com D5. Você usa esse E6 para preparar o D5 e atacar o centro. Aqui as brancas têm várias opções possíveis. Elas podem tomar, podem avançar o peão e podem, no geral, desenvolver o cavalo. Chega para C3 ou para D2, certo? E eu preferi jogar com o cavalo D2, que a gente chama de defesa Tarrasch. Defesa Tarrasch contra a defesa francesa. E aí, o meu adversário jogou a variante que é, se não me engano, o nome é Grimard, que é com cavalo C6, que, digamos, é uma linha um pouco alternativa do clássico para a defesa Tarrasch. No geral, os jogadores jogam com cavalo F6 e depois de E6 jogam com cavalo D7 com planos de jogar C5 e quebrar no centro com esse C5. Sendo que eu também já vi na base que ele costumava jogar com cavalo C6, que é uma jogada um pouco diferente, porque bloqueia esse peão de C7, impede que ele avance, mas ao mesmo tempo já ataca o peão de D4, né? Porque percebo que eu coloquei o cavalo na frente da dama, então ela não está protegendo o peão. E aqui eu preparei um planozinho com cavalo F3, desenvolvendo o cavalo, defendendo. Depois de cavalo F6, avançar o peão, atacar o cavalo. Cavalo D7, C3, agora defendendo o centro. F6, toma F6, dama toma F6. Essa posição aqui eu já tinha notado antes da partida, né? E resolvi jogar com bispo D3, certo? Meu plano vai ficar um pouco claro daqui pra frente. Depois que ele desenvolve o bispo, eu joguei bispo C2, que assim aparentemente é um erro e na verdade é meio que um erro mesmo. Segundo o computador se rebotar, agora as pretas estão melhores um pouquinho. Mas o meu plano é colocar o bispo nessa diagonal de B3. E quando ele rocar, esse bispo vai ficar olhando aqui para esses peões. Principalmente se ele jogar E5, certo? Só vai funcionar se ele jogar E5, que é o que ele faz. Ele joga E5. Eu resolvo simplesmente rocar. Tentar colocar a torre aqui. Se por acaso ele avançasse com E4, o meu plano era jogar torre E1, ele não poderia tomar. Porque o rei estaria na frente da torre. Na verdade, isso é um plano errado, certo? Ele estaria melhor nessa posição. Mas eu não sabia disso, né? Aqui o certo, se ele jogasse com E4, era sacrificar o bispo mesmo. É porque toma. Eu tenho essa posição que eu tenho uma peça por 2 peões, mas o rei dele está no centro, a dama dele já está atacada. E eu ia jogar aqui com torre E1 depois. Era uma posição bem ativa, mas eu nem ia fazer isso se ele jogasse se ele jogasse com E4. Eu faria isso hoje, né? Mas na época eu não faria. Então, ele acabou rocando também. Ficou com medo dessa ameaça de torre E1. E agora entra a jogada que eu pensei, que é jogar com bispo B3, atacando esse peão. Esse peão está indefeso, né? E se por acaso ele não pode avançar, senão eu tomo, simplesmente, né? E depois que ele defende o bispo com o cavalo E7, aí entra uma jogada bem interessante, que é a melhor da posição. Então tentei pausar o vídeo e achar uma boa jogada nessa posição, enquanto eu bebo um gole d'água. Pronto.
A jogada que eu fiz foi cavalo E4, aproveitando que esse peão não pode sair desse lugar. Não pode sair de D5, porque o rei ficaria de frente ao bispo, né? Então esse peão está cravado pela diagonal. Então ele não pode tomar o cavalo. E aqui eu consigo ganhar o par de bispos, né? Eu consigo me livrar desse bispo de casas escuras, que é o bispo bom na defesa francesa, né? É um bispo que ataca essa casa e junto com a dama poderia criar um ataque contra a minha aba do rei aqui. Então, depois de dama G6, eu tomo o bispo, simplesmente. E essa fraqueza em D5 permanece, esse peão fraco, né? Então eu tento me aproveitar imediatamente, tomo, troco os cavalos, jogo torre A1, né? Atacando a dama e já atacando o cavalo. Então essa dama tem que sair de maneira que defenda o cavalo. No caso ele joga dama F5, que é um lance muito bom mesmo nessa posição, certo? Deixando eu tomar o cavalo, basicamente. Mas, se eu tomar o cavalo, eu perco imediatamente. Então, tenta pausar o vídeo e achar qual é a sequência de lances para as pretas que ganham nessa posição. Beber outro golinho d'água. Pronto. A resposta certa é dama F2 cheque. Se aproveitando que a minha primeira linha aqui no caso só está defendida pela dama. Depois desse cheque o rei é obrigado a ir para H1. E aqui simplesmente joga com dama F1 cheque. E depois que dama toma, torre toma. E isso aqui é checkmate. Então eu não posso tomar o cavalo. Então eu simplesmente defendi da ameaça e continuei mantendo essa pressão no cavalo. Aqui ele joga bispo E6, meio que defendendo o cavalo, colocando o bispo no meio. E aqui as brancas já estão bem melhores, né? Aqui elas já conseguem basicamente ganhar uma peça. Aqui eu joguei dama E2, atacando o bispo. E ele não pode tirar o bispo, senão toma o cavalo. Então ele tem que defender o cavalo com a torre. E aqui é um momento muito interessante da partida, um momento crítico, que eu vi duas opções possíveis, certo? Eu vi que eu poderia jogar G4, com o objetivo de tentar tirar a dama da defesa do bispo e tirar a dama da defesa da casa G5, para que eu pudesse jogar bispo G5 e atacar a torre, certo? E no momento que a torre sai do meio, eu tomo o cavalo. E se a torre não sai do meio, eu tomo a torre. E depois tomo o bispo. Esse era o meu plano, jogando G4. E a outra opção era jogar com bispo C2. Atacando a dama. E no momento que a dama saísse, eu também colocasse o bispo em G5, atacando a torre. Né? Tinha essas duas opções. Eu achava que as duas opções ganhavam, então tanto fazia eu jogar uma quanto a outra. Mas aí que entra uma dica para o cálculo, que é, quando você estiver calculando a variante e estiver em dúvida entre duas variantes, tente comparar diretamente uma com a outra para ver o que uma tem de melhor com a outra, ou se o adversário tem algum tema de defesa em alguma das linhas, certo? Aqui o certo para mim era jogar bispo C2. A dama só tem uma casa para ir, que é H5. E depois de H5, joga-se G4. Depois que a dama voltasse, para por exemplo F7, aí jogava bispo G5 atacando a torre. E essa torre está presa, né? Não dá para defender a torre. Porque o bispo controla essas duas casas, o bispo de casas claras e o bispo de casas escuras controla essas casas. E se tomar aqui, eu tomo o bispo. Né? Isso era a resposta certa, né? Mas eu acabei jogando G4. Depois de dama G6, eu achei que agora eu podia jogar... Agora eu podia jogar o bispo C2, né? Aqui as brancas estão melhores, certo? Poderiam jogar, por exemplo, o rei H1, ameaçando o bispo C2 nessa posição. Mas eu acabei jogando bispo C2 direto. E é algo que iguala imediatamente a partida. Porque aqui ele joga bispo F5, se aproveitando da cravada do peão. Aqui, né? A dama virando no meu rei. Então por isso que era ideal era jogar rei H1 antes de jogar esse bispo C2. Por isso. Mas aqui ele jogou bispo C2
E aconteceu uma coisa muito chata, que no momento que eu vi que meu plano não deu certo, assim, essa posição está completamente igualada, né? Tá, assim, entre aspas, empatado. Não é empatado porque tem muito jogo, mas está igualada. Eu acabei ficando mais nervoso e fiquei pior bem rápido, né? Aqui o ideal era aceitar que cometi uma jogada ruim e voltar o bispo para B3, mantendo a pressão no peão, mantinha a pressão no cavalo, certo? Depois ameaçava vir com o rei para H1 para tomar esse bispo, né? Muitas opções. Mas aqui eu acabei trocando os bispos, né? E ele toma de cavalo. Percebo que nessa posição não adianta tomar o cavalo, porque ele toma o meu bispo. Né? A gente chega nessa posição aqui, que era melhor do que o que eu fiz, né? Mas, assim, também não era tão bom. Aí eu tomei, troquei, joguei esse dama E5 com uma ameaça idiota de atacar espião, como se ele não fosse ver. Aí simplesmente defende, né? Aqui eu joguei bispo F4. Aqui a intenção era... Não sei. Não sei qual era a intenção, não. Sinceramente. E aí ele joga a melhor jogada, que é cavalo H4. Ameaçando tomar aqui com um cheque real aqui. Que pega o rei, a dama. Né? Defendi. Mas aí ele coloca mais pressão em cima do bispo. Né? E aqui eu acabo perdendo um peão. Né? Eu joguei a melhor jogada ainda, que dama E7. Porque depois que ele toma o bispo, eu tomo o cavalo. Mas aí ele ganha um peão, né? Tá bem melhor nessa posição. Aí eu quero passar um pouco mais pra frente, porque apesar de tudo eu ainda tive chance de empatar a partida, né? Ele jogou, atacou, tentei proteger, vejo que meu rei tá muito aberto, então... Apesar de eu conseguir tentar defender aqui o máximo que der, é que ele ameaça entrar com a dama, ele defende... Mas ele poderia dar esse chequinho também aqui, né? Mas aqui ainda eu consigo sobreviver, né? Ele joga torre F1, tentando trocar peças, né? Se por acaso eu tomar, ele toma aqui com cheque, né? E aqui se ele trocar tudo, digamos que ele troque tudo, esse final aqui é provavelmente ganho para as pretas, porque eles têm um peão a mais, no final de rei peões com um peão a mais, no geral é ganho para as pretas, principalmente com tanto peão. Né? O objetivo dele aqui seria criar um peão passado na aba da dama, e usar esse peão para distrair meu rei enquanto ele come o resto aqui na aba do rei, e depois passa esses peões aqui para vencer. Em geral, essa seria a estratégia para ganhar essa posição. Mas enfim, tentei segurar as peças aqui, ele filtra, eu trago a dama, tento trocar porque não tem muito o que fazer. Defendo, ele come outro peão. E aqui ele força a troca de damas, porque ele está com 2 peões a mais. Então aqui mesmo no final de torres, ele ainda tem bastante vantagem. E aqui eu lembrei de um dos princípios do final de torre, que é tentar manter a torre mais ativa possível. Certo? Se, por exemplo, eu tento só defender os meus peões, ele joga aqui, por exemplo, torre A8, e já infiltra, já vai bater aqui com cheque, né? Vai trazer o rei e aqui tá perdido, né? Então tentei deixar a torre mais ativa possível. Joguei com torre E7. Já tentando comer esses peões aqui. E ele vai atrás dos meus peões. Né? Também deixa a torre dele ativa. Toma, toma. E aqui eu ganho um certo contra-jogo, porque eu tenho um peão passado também, né? Ele tem 2 peões passados conectados, que é uma coisa muito boa e ganhadora. Mas eu tenho também um peão passado que pode ajudar. Que ele joga D4, já tentando passar os peões, eu avanço também. C5. Aqui o melhor para ele provavelmente era ter avançado o peão mesmo. Aqui eu ia ter que trazer meu rei. A gente chegaria aqui nessa posição aqui, provavelmente. Depois ele podia trazer esse peão. Acho que provavelmente essa posição aqui já está ganha para as pretas. Meu rei ia ter que vir aqui para defender. Aqui podia trazer o rei também, não sei. Mas eu acho que avançava, né? Aqui não, porque se eu tento defender, tem esse cheque aqui, né? E promove para a dama, né? Aqui acho que as brancas ganham. Mas
Enfim, também não é muito simples também esses finais de torre, né? Mas aqui, digamos, nessa posição, né? Acho que é essa mesmo, né? E aqui poderia... Talvez até trocar tudo, né? Talvez quando já avançava aqui e... Por exemplo, vamos ver. Que a torre toma, né? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples. Mas enfim, nessa posição aqui ele ainda tá ganho. Depois de A5, ele jogou torre A3, atacando o peão. Coisa certa se fazer. E foi trazendo os seus. E aqui eu fiz a jogada que ainda mantendo o jogo, que é rei F2. Eu tenho que trazer o rei pra perto, porque senão ele vai promover esses peões, basicamente. Então eu tenho que trazer meu rei pra perto para poder proteger. Aqui ele jogou torre A2. Eu joguei torre rei A1. E o rei fica meio que preso aqui, né? Talvez jogar com rei F3 seja um pouco melhor. Depois, se ele tentar avançar, posso tentar avançar com o rei, né? Se ele vem pra cá, eu venho pra cá. E tô segurando, né? Eu acho que aqui seria mais pra empate mesmo. Né? Ele poderia tentar esse truquezinho aqui, né? Se tomar, ele promove. Mas aqui, se ele tomasse o peão, eu tomaria o dele. Né? E chegaria nessa posição aqui. Que eu conseguiria ganhar esse outro peão e a gente chegaria realmente no final empatado, talvez até ganho para as brancas. Dependendo da atividade dos reis. Mas enfim, acabei jogando torre E1, ele avança mais. Eu joguei torre C6 para tentar segurar esse peão aqui, né? A fuga, se ele avançar, eu venho com rei E2 e vai conseguir ganhar o peão. Ele traz o rei dele de volta. E aqui o melhor para mim era jogar rei D1, trazer o rei mais para perto, defender mesmo, por exemplo, depois de rei E7, poderia jogar com torre C4, né? E aqui, por exemplo, se ele tomar, dá para tomar, né? E aqui ficaria mais igualado. Eu conseguiria ganhar esse peão provavelmente. Enfim, como você pode ver, ainda tem muitas chances, né? Aqui eu joguei com A7, ele deu esse cheque. C2. E aqui era outra chance que eu tinha de empatar. Jogam as brancas e empatam. Tentem aí fazer esse exercício. Nessa posição era simplesmente rei D2, atacando esse peão. Né? Por exemplo, poderia tentar esse truquezinho de novo, mas aqui simplesmente toma. E se promover, toma também, né? Não pode tomar de torre. Opa, não pode tomar de torre porque eu promovo. Então ele teria que tomar o peão. E aqui, por exemplo, jogar com H4, impedindo que esse rei avance. Depois de rei F6, jogar com torre C5, impedindo o avanço do rei preto. E depois só trazer o rei para perto e tomar esse peão. Aí aqui teria completamente empatado. Mas eu acabei jogando rei D3. Eu não sei porque eu joguei isso, mas joguei. E aqui, obviamente, não tomar, não promover, porque senão eu tomo e ele. É a mesma situação, ele vai ter que tomar aqui, na verdade. Mas ele fez um lance bem interessante mesmo, que ele jogou com primeiro tomando em A7, né? E depois que toma, ele jogou com torre A3, ganhando o peão lá do outro lado. Depois que eu tomo, ele toma. E o meu rei está meio longe, o rei dele vai conseguir chegar nesse peão. Então aqui eu já estou completamente perdido, mas sem perspectiva de conseguir empatar de alguma maneira. Aí o resto aqui foi só uma tortura sem fim até eu perder. Rei E4, rei G5, tentei proteger desesperadamente o peão, mas não tem jeito. Aqui se eu jogasse torre H4, tentava chegar com o rei, né? Fazer alguma coisa, né? Aí aqui ele simplesmente joga H6. Jogo torre G1, G6, torre G2.
RH4. O objetivo dele é criar um peão passado. Aí aqui ele consegue... Faz essa jogada muito boa aqui, né? Que ele meio que força a troca de torres, né? Porque depois desse cheque ele toma de rei, né? Que foi acontecendo na partida. Tomou. Torre A3. Aqui não tenho como jogar torre H5, porque senão ele joga torre A6 e eu perco a torre. E tento deixar a torre ativa para dar uns cheques ou coisa assim. Mas nessa situação em que meu rei tá preso aqui atrás, é só avançar o peão, deixar o rei perto do peão. E quando o peão estiver aqui, você usa a torre para proteger o peão. Que foi o que ele fez. Eu dei tentar dar um cheque e tal, prolongando a partida. Mas ele simplesmente avançou. Eu começo a dar esses cheques por trás, né? Aí nessa situação eu não vou conseguir fazer só com o rei, né? Só com o rei não dá pra ele promover o peão, que eu vou ficar aqui frescando. Até dá, na verdade, né? Depois de torre F4, torre F5 ele joga rei G4, ele não tem como pegar o peão, na verdade, né? Até dava pra ele fazer isso, mas ele preferiu jogar aqui com torre A3, porque depois de rei H3 não dá pra ter esse cheque, né? Porque eu defendo com a torre. Aqui ainda tentei enrolar, mas aqui não tem mais o que fazer não. Ele promove e nessa posição eu abandonei a partida. É um dia bem chato, porque é sempre muito chato você ganhar uma partida que você tá ganho. Quer dizer, perder uma partida que você tá ganho. Né? Do mesmo jeito que é muito legal você vencer uma partida que você estava perdido. Né? Mas enfim, foi uma partida muito importante para mim, para eu ver essa questão do cálculo, né? Eu entender que calcular bem é muito mais importante do que se preparar para o adversário em abertura ou alguma coisa assim. E também ver que sempre tem muitos recursos, né, nas posições. Aqui, mesmo depois desse desastre psicológico que foi a partida, e eu chegar nesse final de torres inicialmente perdido, eu ainda tive chance de empatar a partida, né? Por exemplo, a mais clara foi aqui, né? Que eu nem sei porque eu joguei esse rei D3 quando eu podia ter jogado o rei D2, né? E aqui estaria completamente empatado. Mas enfim, espero que vocês tenham aprendido bastante com os meus erros, né, também. É muito bom você aprender com os erros dos outros. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Esse foi a última partida desse campeonato que eu joguei. Eram 6 rodadas, mas acabei nem jogando a última. Motivos pessoais, eu queria ir pro cinema. Então eu acabei saindo dessa rodada mesmo, mas foi uma experiência muito interessante esse primeiro campeonato pensado. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Mostre aí pros seus amigos, pros seus familiares, pros seus inimigos, né? Vai que você não gosta do vídeo, quer que as pessoas sofram ou alguma coisa assim. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera!